Boa noite, sejam bem-vindos ao SDP em Linha, edição de quinta-feira, 6 de março de 2014. 4 pessoas perderam a vida na sequência de um incêndio em Lemos, no distrito de Mesoche. As vítimas, uma mulher de nacionalidade liberiana de 28 anos e os seus 3 filhos menores. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas os bombeiros suspeitam que o fogo tenha sido provocado pela própria vítima. Nheta Katumba, liberiana, vivia aqui com um são tomense há cerca de 5 anos e os 3 filhos de 4 anos, 2 anos e 1 mês e 15 dias. A mãe e os 3 filhos faleceram neste incêndio que aconteceu na noite passada. Segundo uma vizinha, o seu filho também vivia com essa família e, apesar de ter estado ausente no início do incêndio, foi quem fez o alerta. Meu filho saiu daqui, foi para lá em casa, está assistindo televisão. Coisa aconteceu às 9 horas, hora de novela. Depois ele está lá em serviço, assistir televisão. Depois a gente ouviu, eu tinha em casa, a gente ouviu fogo, 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 fogo. Quando a gente saiu, espantou um fogo, que disse, meus filhos, o fogo está na estrada. Quando ele saiu lá para vir, é como encontrei fogo já todo brangido, nem maneira para entrar mais para ver fogo. Depois, meus filhos veio, depois meu filho disse, mamãe, só não está. Só a mulher dele saiu, gente atingiu casa, deu casa a fogo. Depois, quando meu filho veio, vive com ela, disse, mamãe, essa senhora está em casa, a mulher não saiu, a mulher está em casa. Só é que saiu, mesmo agora deixou a mulher estar aqui em casa. Depois a gente disse, então, só pela da casa a fogo fugiu. Depois disse, às vezes, depois a gente disse, está em casa. Casa para ela está em casa. Depois meu filho disse, está em casa mesmo. Depois a gente, bastante de pessoa veio, depois a gente ligou para bombeiro, aqui não tem condições de bombeiro. A gente chamou o bombeiro na cidade, o bombeiro veio, encontrou casa já atingido fogo, já ele pagou fogo. O comandante do Corpo de Bombeiros de Mesoche, Denilson Cunha, avançou que o companheiro da vítima chegou em casa depois de terem apagado o fogo. Os bombeiros não chegaram a tempo de evitar a tragédia porque a viatura apropriada para a intervenção está acidentada, segundo o comandante. Os bombeiros do Comando Central também estiveram no local, mas não conseguiram salvar as vítimas. Deparamos lá com 4 vítimas, uma mãe e 4 menores. E pronto, é mais uma vez mais uma triste dia. Mas o que me deixa mais triste é por ser perto do nosso comando e nós não podermos fazer nada. Isto é que me deixou mais triste. Mas houve intervenção no lado do Bombeiro Central, também fizeram, quando chegaram também não poderiam fazer. Se nós estávamos mais perto, mesmo se tivéssemos viatura não podíamos fazer, porque o fogo, por aquilo que nós vimos, o fogo começou de dentro e quando começa de dentro é um pouco caro. Quando vem para fora já está tudo lá dentro queimado. E não se pode fazer nada. Denilson Cunha revelou que a equipa dos bombeiros encontrou esta carta no pombal da família, em inglês, e suspeita que tenha sido escrita pela liberiana. Não se preocupe mais comigo nem com os meus filhos. Podes agora ter uma vida de sucesso com a tua primeira mulher e os seus filhos. Estas palavras sugerem que a mãe tenha sido a causadora do incêndio, motivada por problemas conjugais. Ela tinha briga com o marido dormiu fora antes de ontem, não dormiu fora não, como quer dizer, ele tinha um bocadinho de raiva, ele foi morar para a cidade, ele dormia dele em cidade, mas não dormia, ele só dormia em casa de ninguém, foi dormir dele em carro, para ver se ele pode, para a confusão não aumentar. Depois ele veio ontem, ele não fez confusão, mas não, ficou mesmo, virou, ele saiu daqui para 17 horas, foi para a cidade. Deixou ela aqui, mas ele disse, ela deixou ela ver longe, tem um cunhado vem quando ela tá ver longe. Depois ele não sabia o que ela está pensando de cabeça, ele foi embora. O comandante do Corpo de Bombeiros de Mesoche advertiu que incêndios em casas de madeira são difíceis de combater. Não existe nenhum bombeiro do mundo que consegue apagar fogo dessas casas que são feitas de nossa. Não existe, porque ela é combustível de fácil arder, é um combustível muito fácil. É só começou para apagar, o bombeiro tem que estar mais ou menos 50 metros de distância. Porque suponhamos que se tivesse a decorrer agora, neste momento, o incêndio, com esta ventilação, mais o combustível que é feito às nossas residências, não tem hipótese. Eu não conheço nem que venha bombeiro dos Estados Unidos, nem que venha bombeiro de Portugal, não consegue apagar.
não consegue apagar um incêndio nenhum dessas casas, da forma que é feita as nossas casas. A equipa do STP em linha agendou para amanhã uma entrevista com o companheiro da Liberiana. Após a decisão do Presidente da República de remeter a nova lei eleitoral aprovada recentemente pela Assembleia Nacional ao Tribunal Constitucional para fiscalização, a Andin Live procurou obter a reação de todos os partidos políticos com assento parlamentar relativamente ao assunto. O MLSTP-PSD, na pessoa do seu presidente, Jorge Amado, afirmou que o chefe de Estado está no exercício das suas prerrogativas e que irá aguardar que o Tribunal Constitucional faça o seu trabalho, preferindo não emitir qualquer parecer sobre o assunto. Por sua vez, o PCD, proponente da nova lei eleitoral, através do seu presidente Xavier Mendes, afirmou que também deixará o Tribunal Constitucional fazer o seu trabalho e não quis se pronunciar sobre esta decisão do Presidente da República. Já o MDFM afirmou que a Comissão Política do partido estará reunida nesta quinta-feira, dia 7 de março, para analisar, dentre outros assuntos, esta decisão do chefe de Estado. Segundo Adelino Lucas, secretário-geral do MDFM, só depois desta reunião da Comissão Política o partido decidirá se vai se pronunciar ou não sobre o assunto. O ADI congratulou-se com a decisão do Presidente da República de enviar a nova lei eleitoral para o Tribunal Constitucional para fiscalização. Segundo Agostinho Fernandes, membro da Comissão Política do ADI, o partido já havia alertado ao chefe de Estado para a inconstitucionalidade de alguns artigos do referido diploma. E nós nos congratulamos com essa iniciativa do Presidente da República de suscitar perante o Tribunal Constitucional a questão da constitucionalidade da lei eleitoral, pelo menos de alguns preceitos da lei eleitoral, na medida em que nós próprios, numa audiência que Sua Excelência, Sr. Presidente, nos concedeu em novembro do ano passado, levamos essas preocupações ao Presidente, dizendo que na nossa ótica, a lei que na altura havia sido aprovada na especialidade, continha, portanto, alguns preceitos que, na nossa perspectiva, violam claramente a Constituição e nós ficamos, digamos, satisfeitos pelo facto de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, também na sua douta apreciação, ter verificado que, efetivamente, esta lei viola alguns preceitos da Constituição e ter solicitado ao Tribunal Constitucional para apreciar, digamos, a constitucionalidade dessas normas. Segundo ainda o ADI, a nova lei eleitoral demonstra a dificuldade de alguns cidadãos são-tomenses em lidar com o jogo democrático. Nós não estamos na cabeça das pessoas para poderem, em lugar delas, dizer o que elas querem, mas está mais do que claro, e foi isso que nós dissemos ao Presidente da República na altura, em novembro do ano passado, está mais do que claro que é um grupo de cidadãos são-tomenses que não querem se render à regra do jogo democrático. Querem, digamos, criar regras que se adaptam à sua própria causa, à sua própria circunstância, ao seu próprio momento, e impedindo assim que, digamos, a vida democrática seja, digamos, feita numa base sã e justa para toda a gente. De facto, não faz qualquer sentido propor a escassos meses das eleições, a alteração da lei eleitoral, baseando, digamos, em considerações que nada tem a ver com o verdadeiro interesse de uma reforma da lei eleitoral. Nós todos sabemos que o próprio Presidente da República fez uma promessa aos nossos compatriotas da diáspora relativamente à possibilidade deles poderem participar nas eleições legislativas. Verificamos que isto não foi sequer tomado em consideração, nem sequer perdeu-se tempo em considerar essa possibilidade. Antes, pelo contrário, na lei atual há uma norma que limita a possibilidade dos são-tomenses que estão na diáspora, que têm hoje dupla nacionalidade, devemos dizer que são a grande maioria, de poderem votar estando, digamos, fora de São Tomé e Príncipe. Não houve nenhuma diligência no sentido de alterar esta norma, permitindo assim aos nossos compatriotas que se encontram fora de São Tomé poder participar. Daí que nós consideramos que é sobretudo essas normas que deviam merecer a atenção dos deputados que aprovaram a presente lei eleitoral e não fazer, digamos, esse expediente apressado no sentido de criar barreiras
para que o processo eleitoral seja um processo justo e aceite, digamos, democraticamente por todos. Daí que, na nossa perspectiva e na perspectiva da grande maioria dos santomenses, essa lei eleitoral, digamos, é um artifício para que aqueles que consideram que não conseguem hoje encarar o eleitorado e apresentar de forma clara ao eleitorado aquilo que querem, encontrar uma forma, digamos, menos própria de continuarem no poder, sem que aqueles que efetivamente devem exercer o sufrágio, escolher os seus representantes, possam fazê-lo de forma livre e democrática. Diante deste cenário, o ADI espera que cada órgão faça a sua parte para que as regras do jogo sejam iguais para todos. O ADI o que espera é que cada órgão faça o seu trabalho, tendo em linha de conta que as regras do jogo devem ser boas e aceitas por todos os jogadores. Nós não podemos, em função do momento, em função da circunstância, criar regras do jogo em que nós próprios não acreditamos e que depois amanhã, quando estivermos numa outra posição, queremos outra vez mudar. Daí que nós entendemos que hoje nós não precisamos de inventar nada, existe o direito comparado, existem várias experiências que nós podemos aproveitar, daí que foi mais do que positivo esta apreciação por parte de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, de que esta nova lei eleitoral não, digamos, responde àquilo que são as verdadeiras aspirações dos santomenses hoje, desde logo porque ela não traz, digamos, nenhuma inovação benéfica para os eleitores, pior ainda, quando ela viola, digamos, princípios fundamentais constantes da nossa Constituição e normas claras da Constituição. Daí que eu espero do Tribunal Constitucional também que, no seu douto critério, possam fazer, digamos, apreciação, e aquilo que for desconforme com a Constituição não pode, como é óbvio, prevalecer como norma no nosso sistema jurídico. O ADI nunca pediu, nem pedirá que haja normas que favoreçam o ADI. Nós queremos que haja normas justas para todos os implicados no jogo democrático. Veja no próximo bloco a reportagem completa da tomada de posse do novo bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, logo após este breve intervalo. Até já! Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a São Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de São Tomé e Príncipe no canal Andin Live. Já sabemos que quando as mulheres se encontram, há alguma novidade interessante por aí. Mas quando o assunto é mesmo papo de mulher, até os homens querem estar por dentro. Temos um encontro marcado aqui no Quintengland, através do canal Andin Live, para um super papo de mulher. Não perca, espero por si. Papo de mulher, conversa agradável para a mulher valorizada. Estamos de volta para a segunda parte do SDP em linha. Durante a tomada de posse do novo bastonário e dos membros dos Conselhos Superior e Jurisdicional da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, os discursos centraram-se na importância deste órgão para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
A cerimônia de tomada de posse do novo bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe e dos membros dos Conselhos Superior e Jurisdicional da Ordem começou com a entoação do hino nacional, seguido do discurso do Ministro do Plano e Finanças em representação da Ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares. Hélio Almeida sublinhou o papel importante da Ordem dos Advogados. É de todo inegável o papel crucial que a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe tem desempenhado, desde a sua Constituição, no fortalecimento do Estado de Direito Democrático que todos almejamos, onde a defesa dos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos e a promoção de valores e ideais democráticos são uma constante. Em seguida, a bastonária cessante proferiu o seu discurso de despedida. Celisa de Deus Lima sai com o sentimento de dever cumprido, não obstante os percalços enfrentados durante o seu mandato enquanto bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Considerada por muitos como uma classe excessivamente mercantilizada, por vezes criticada pela frontalidade das suas posições, outras vezes incompreendida e acusada de silêncio cúmplice. A Ordem nunca abdicou do seu papel e cedo se posicionou como um contrapoder, contestando e denunciando violações flagrantes e ataques aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, despertando a consciência cívica de cada homem e de cada mulher são-tomense. A cerimônia seguiu com a tomada de posse do novo bastonário e dos membros dos Conselhos Superior e Jurisdicional da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. No seu primeiro discurso como bastonário, André Aragão sublinhou os desafios que a Ordem tem pela frente. Mas se o caminho até então percorrido tem sido árduo e espinhoso, ainda mais difícil será daqui para frente, pois urge proteger e manter as conquistas já alcançadas de todas as potenciais ameaças e escolhos. E isso só conseguiremos fazer elegendo políticas e estratégias claras e coerentes com os nossos principais objetivos, nunca perdendo de vista aqueles proclamados nos nossos estatutos e que nos definem como advogados. No final, o novo bastonário e os novos membros dos Conselhos Superior e Jurisdicional da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe receberam cumprimentos dos convidados. O Instituto Superior Politécnico foi palco de uma palestra sobre o sistema de governo semipresidencialista, a experiência de São Tomé e Príncipe. A palestra teve como orador o advogado Pascoal Daio. Hermindo José Lourenço, aluno do curso de Direito no ISP, organizou um ciclo de palestras sob o lema Novas Atitudes, Novos Desafios, uma Democracia Renovada. O primeiro tema a ser debatido foi o sistema do governo semipresidencialista, experiência de São Tomé e Príncipe. Temos um regime parlamentar que alguns qualificam de regime semipresidencial. E nessa componente semipresidencial, face às hipóteses que foram elaboradas pelos constitucionalistas, que é o amálgama entre dois regimes contraditórios, o regime parlamentar, pelo facto da existência de um governo e de um primeiro-ministro que é responsável perante o Parlamento, a Assembleia Nacional, e no nosso sistema que consegue uma dupla responsabilidade, que é a responsabilidade perante a Assembleia Nacional e também perante o Presidente da República. Uma outra característica desse regime semipresidencial é a eleição do Presidente da República com sufrágio universal, que é uma das características típicas dos regimes presidenciais. Hermindo Lourenço, mentor desta atividade, fala que é necessário que os santomenses mudem de atitude. Todavia, para atingir tal desiderato, eu acho que nós tínhamos que ganharmos a consciência de que a única arma que podemos utilizar realmente e definitivamente para nós atingirmos tal desiderato é uma mudança radical das nossas atitudes, é criarmos e enfrentarmos novos desafios e assim construir uma nova democracia. Daí justifica-se, portanto, a organização desse ciclo de palestra, porque acredito que com ele consiga-se fazer com que o espírito de mudança brote em todos presentes e que as pessoas sairão arraigadas daquela locução latina
mutatis mutandis, quer realmente dizer que deve-se mudar o que é para ser mudado. João Paulo do Espírito Santo, aluno do curso do Direito do ISP, foi um dos participantes da palestra e deixou um apelo aos jovens. O apelo que eu tenho a deixar é que nós, os jovens, tenhamos um papel mais interventivo, que sejamos realmente o motor, o dinamizador dessa sociedade, porque nós sabemos que o desenvolvimento de qualquer país está nos jovens. Nós é que temos a força para poder lutar, para podermos dar um horizonte melhor a esse país. E para dizer também que mudar ou não o sistema político de São Tomé e Príncipe não iria resolver, na minha opinião, o problema do país, porque, na minha opinião, o regime semipresidencial de pendor parlamentar não digo que é o melhor, que é um sistema político perfeito, mas digo que é o sistema político que mais nos adequa. Porque Aristóteles, desde a Idade Clássica, já disse que não existe sistema político perfeito. Abdulai dos Santos sublinhou a pertinência do tema escolhido. É um tema pertinente, uma vez que, como sabe, no nosso país tem levantado vozes a propor uma revisão constitucional. Então é sempre importante falar do sistema que temos, pois há alguns que defendem que não há necessidade de trocar do regime, como é o caso do pai da Constituição santomense, Dr. Jorge Miranda, que defende que temos um sistema perfeito, e alguns santomenses coadunam com essa ideia de que temos um sistema perfeito. Então, uma vez que há vozes levantando-se contra e outros a favor, é sempre bom falar da nossa Constituição, do nosso sistema político, pois só assim estaremos, digamos, preparados para fazer a escolha correta, caso se for para trocar de regime, para trocarmos, caso não, para mantermos o mesmo. A próxima palestra terá como tema a responsabilidade dos partidos políticos no sistema democrático e terá lugar no dia 13 do corrente mês, também no ISP. Vamos agora conferir a previsão meteorológica para as próximas 24 horas com o jornalista Michael Santos. Boa noite, Tamara. Boa noite à comunidade de Quintanglanje. Situação meteorológica para São Tomé e Príncipe. Céu pouco nublado, vento soprará do quadrante sul. Temperatura na ordem de 30 graus Celsius. Previsão para as próximas 24 horas. Aumento da nebulosidade durante a madrugada, com pequenas abertas ao longo do dia. Vento soprará fraco e por vezes moderado do quadrante sul. Possibilidades da ocorrência de aguaceiros, acompanhado de trovoadas isoladas em algumas partes do país. Temperatura do ar em graus Celsius. Para São Tomé, nós podemos observar máxima de 31, mínima de 22. Para Santana, podemos observar máxima de 31, mínima de 21. Para Guadalupe, podemos observar máxima de 32, mínima de 22. Para Trindade, podemos observar máxima de 29, mínima de 20. Para Neves, podemos observar máxima de 33, mínima de 22. Já para Angulares, nos resta máxima de 30, mínima de 21. Para a região autónoma do Príncipe, podemos observar máxima de 30, mínima de 22. Tamara, boa noite à comunidade de Quintanglanje. Muito obrigado ao Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigada, Michael. É o final de mais uma edição do SDP em Linha. Boa noite e a gente se vê no Quintanglanje.